história de amor. Carlos Heitor Cone. Bom, essa história eu gostei muito porque não só conta uma história de amor, mas também de superação. Vamos lá. O Henrique, ele é o personagem principal. Ele é filho de uma mulher pobre que apenas para sobreviver costurava. Costurava dia e noite. Até que um dia esse rapaz, ele se apaixonou por uma garota, apenas por vista, e começou a querer estudar. Só que para estudar precisava pagar o curso. E então ele teve que encontrar um trabalho. Ele conseguiu um trabalho com um homem que ajeitava ali rádios e eletricidade, algo assim do tipo. Então ele conseguiu um emprego lá. E aí ele se matricula e tudo bem. Sofreu muitas coisas. No livro não é muito mencionado, só algumas, mas não me recordo. Mas ele se tornou o melhor aluno da escola. Ele não só estudava ali a matéria da escola, mas também eletricidade. E ele era um rapaz muito ocupado, porque trabalhava e estudava. Então, a garota pela qual ele se apaixonou por vista também estava se apaixonando por ele e até pedia ali ajuda a ele na escola, com as atividades. Os meninos ficavam com inveja, ciúme dele, mas enfim, foi passando até que um dia essa moça foi embora por um motivo que eu não irei contar agora porque vai se alongar. E então ela vai embora. Tava prometida de se casar com outro rapaz, à força. E aí ela vai pra São Paulo, se eu não me engano. E o rapaz, ele fica triste, mas termina os estudos dele. E eu esqueci de mencionar. Antes dele terminar os estudos, ele havia perdido o trabalho. Com um rapaz lá, com um homem, na verdade. E aí isso não o abateu tanto porque as pessoas já iam até a casa dele para pedir que ele consertasse o rádio e coisas assim do tipo. Até que um dia teve um problema lá na estação. E aí chamaram ele e ele foi e ajeitou e ele foi contratado. Ou seja, ganhou mais dinheiro, conseguiu melhorar a sua condição. Mas quando ele terminou os estudos, a mãe dele morreu. E ele ficou órfão, ficou muito triste. E então ele decidiu, eu vou pra São Paulo ou pro Rio de Janeiro, eu não me recordo. Ele foi pra um desses lugares e lá até que ele conseguiu rapidamente um local para se hospedar. E lá ele foi bem tratado, tinha 2 colegas de quarto e aí no outro dia ele foi procurar emprego. Até que ele encontrou um trabalhozinho lá, igualzinho onde ele trabalhava com o senhor. Ele mostrou a sua habilidade no primeiro dia logo e ele, ó, poxa, você tá contratado, rapaz, você tá contratado. E, e aí, beleza. Ele ajeitou tudo, pintou as paredes, ajeitou o ambiente, deixou mais a cara dele, né? E ele foi ajudando a aumentar ali aquele ambiente. Comprou até a loja ao lado, contratou mais gente. E veja só a vinda dele ali mudou o ambiente. Não só porque ele trabalhava, mas algo a mais ali, né, também. Então, foi um certo dia. E ele ainda estudava, tá? Eu não me recordo que ele estudava, mas ele estudava à noite também. Ok, certo dia, um rapaz entrou lá, na verdade, começou a também trabalhar. A dona lá não gostou muito dele, não. Quer dizer, esse cara tá aprontando coisa. E ela tava certa, ele aprontou. Ele foi embora de repente com uma mala novíssima. E aí, mais tarde, acontece o seguinte: o Henrique, ele é preso. Lá na delegacia, ele descobre que
esse colega dele havia roubado o banco onde ele trabalhava e foi embora. Só que na verdade ele foi pego. Os policiais pegaram ele. Bem, o Henrique, ele foi salvo pelo gongo porque a namorada desse rapaz que havia roubado o banco, ela havia ligado para a polícia e contou: olha, ele havia sim planejado roubar o banco e ele havia até me convidado para roubar o banco, só que é claro, eu não aceitei. E aí, isso foi prova de que ele era sim vítima, o pobre Henrique, ele não tinha nada a ver. Ah, e por que ele foi preso? Eu esqueci de mencionar. O Henrique, ele havia sido preso porque o cara, ele foi preso, né? Vou dizer o nome aqui. O Bruno foi preso e eles disseram pro policial: olha só, eu não agi sozinho, sabe? Eu agi junto com o Henrique, falou o nome dele todinho e disse onde morava. E aí os policiais foram lá confirmar se realmente tinha dinheiro. E tinha lá uma rumba de dinheiro debaixo do colchão do Henrique. Foi por isso que ele foi preso. Ele foi liberto depois disso. Então, anos se passaram e ele conseguiu se casar com a Helena. E aí, a gente descobre que esse livro era uma carta escrita para ela. E que a filha dela estava passando pela mesma situação que eles passaram. Só que quem não estava querendo que a filha namorasse o rapaz pobre era a mãe. Era ela, a Helena. E enfim, esse livro é muito da hora. Ele me ensinou a ter mais vontade de estudar, ter persistência naquilo que eu quero. E é isso. É isso que eu tenho a falar. Gostei muito do livro e recomendo que leia. Não falei nem metade do que acontece lá no livro. Enfim,